Depois de ouvir sobre sua condição através dos falcões, Yuji, junto de todos os seus animais de estimação, se preparam furiosos para vingar-se da cobra. Todos os animais de estimação de Yuji atacam a cobra, e apesar da diferença óbvia de força, eles continuam atacando a cobra. Feridos e machucados ainda continuam, pensando apenas na vingança. Mas a cobra ainda era muito poderosa. Mas a raposa vermelha decide confrontar a cobra. A raposa vermelha corre para atacar, sem se importar com sua própria vida. A cobra também percebe a raiva dentro da raposa, decidindo matá-la. E os dois se chocam, atacando um ao outro repetidamente, com ambos recebendo dano. Os falcões também aparecem, e todos, junto com a raposa, atacam ferozmente a cobra, exigindo que ela devolva a vida das duas irmãs. O falcão usa o ataque suicida, chamado mergulho bala, no qual eles alcançam velocidades mais altas do que seus corpos podem suportar, somente para atacar o inimigo. Enquanto a tristeza forte flui pelo ar, os animais de estimação lembram o motivo da sua luta, e correm para atacar usando suas forças combinadas, e os sacrifícios e esforços dos seus companheiros. Eles conseguem empurrar a cobra machado para trás, lentamente e aos poucos, mas ela continua lutando com todas as suas forças, não querendo morrer. Então descobrimos que tudo isso era calculado no plano de Yuji, que revela ter usado seus animais de estimação para atrair a cobra machado de guerra para o seu alcance. A cobra imediatamente tenta fugir, percebendo que não era páreo para ela. Mas apesar disso, Yuji facilmente captura seu adversário. Ele dá um golpe forte, e logo depois, Yuji continua esmagando a cobra no chão, finalmente a matando, de uma vez por todas. Enquanto os sobreviventes das bestas se reúnem para testemunhar a queda do inimigo, Yuji continua a espancar sem parar a cobra sem vida, gritando que ela não tem o direito de descansar. Enquanto choram, ele e seus animais lamentam a perda de Zoe Ling e Zio King. Yuji fala que nesse mundo dos fortes devorando os mais fracos, a vida das irmãs nutrirá novos seres e os tornará mais fortes. Mas essa tristeza, dentro de cada um deles, também não é irracional. Pouco depois, a batalha termina e Yuji agradece a todas as bestas por ajudá-la a se vingar. Ele também oferece sua seiva a todos eles como um presente de despedida e anuncia que todos que estão presentes estão livres para partir. Entre as bestas estão uma vaca, uma garça e uma matilha de lobos. Todos bebem da seiva e imediatamente evoluem para o próximo nível. Yuji expressa sua felicidade com o crescimento deles e diz que está animado para ver seu progresso no futuro. Surpreendentemente, nenhum dos animais decide sair, optando por ficarem com ele. Yuji promete ajudá-los a ficarem mais fortes e a garantir que não morram. Logo depois, ele atribui uma tarefa a todos os animais, formando uma forte fundação. Por um tempo, tudo volta ao normal, até que um dia, um orbe de luz brilhante aparece na frente de Yuji, contendo uma figura humanoide, com uma alma mutante de Zio King. Yuji também descobre que seus galhos têm a habilidade especial de nutrir almas. Então, ele decide fazer isso com Zio, cercando a alma com seus galhos, enquanto uma voz suave pergunta quem ela é. Ele diz a ela que ela era Zio King, uma pessoa importante para ele. De repente, ela começa a sentir uma dor de cabeça, afirmando que um fluxo de tristeza está entrando na sua mente, e isso trazia um grande cansaço no corpo. Essa declaração fazia o Ju pensar nas possibilidades, e assim ele tem uma ideia insana. Ele pergunta à alma de Zio King se ela pode viver dentro do Zoe Ling, como ela mesma. Nesse mundo, os humanos agora formaram uma organização para lidar e estudar a energia espiritual. Além disso, humanos com habilidade especial de manipular a energia espiritual também apareceram. Esses humanos, ao despertarem, recebem um título de seres especiais. Um humano semelhante a Yangao, junto com o chefe da organização, Shen Yang, vão até Yuji, após saberem de uma forte presença lá. Enquanto isso, Yuji decide criar uma tela de fumaça e ilusões para manter afastados os outros humanos. Mas logo, ele percebe a presença de Yangao e seus companheiros entrando na névoa. E voltando para o grupo de Yangao, eles já estão dentro de carros militares, mas são incapazes de continuar dirigindo por causa da névoa de Yuji. Então, Shen Yang ordena que algumas pessoas vigiem seus veículos, enquanto outros entram na névoa e visitam a vila. Eles levam munição especial que foi criada exclusivamente para esses monstros mutantes. Yuji, enquanto isso, convence Zio do seu plano, e ela tenta se fundir com o corpo de Ling. Nesse momento, ele vê a imagem de Yangao, que entrou na vila, e afirma que Ling pode ser revivido. Enquanto Zio King faz o seu melhor para fundir-se com o corpo de Ling, Yangao também retira uma misteriosa poção vermelha, afirmando que Ling tem uma habilidade especial que é necessária nesses tempos ruins. Ele dá essa poção para ela, e quando a poção entra no corpo de Ling, King sente um imenso fluxo de poder, e finalmente consegue assumir o controle do corpo. Isso faz com que Ling acorde imediatamente, para a surpresa de todos na vila. Yuji ordena King que obtenha informações sobre os humanos que entraram na vila. Mais tarde, naquela noite, os moradores da vila
organiza uma festa para comemorar a recuperação de Ling. Durante a festa, Ling entra em contato com Yang Gao e pergunta o motivo deles estarem ali. Ele revela que monstros mutantes foram avistados aqui por meio de um satélite e que eles estão aqui para fazer uma pesquisa. Felizmente, Yang Gao e sua equipe ainda não descobriram a presença de Yu-Gi-Oh! No dia seguinte, o grupo parte, mas antes da sua partida, Yang Gao pede ao avô de Ling para deixá-la ir com eles, falando que ele tomaria conta dela. O avô concorda, sem ter outra escolha. O grupo decide buscar Ling na volta e segue em direção à floresta, mas eles ficam confusos na névoa. E agora, vemos a organização especial, um instituto criado para organizar o poder espiritual, enviou seus homens para investigar o território de Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Diz ter dado um aviso prévio, enquanto ordena que seus animais matem os invasores. A equipe humana enfrenta a morte certa, mas Yang Gao, apesar de suas feridas, se levanta para lutar e resolve tirar seus homens daquela situação. Graças ao esforço e coragem, ele consegue manter sua palavra e escapar da floresta com o esquadrão. Mas o incidente causou a perda de 6 homens da organização. Enquanto volta com o rabo entre as pernas, Yang Gao pensa consigo mesmo que o Texugo que recebeu 2 tiros certeiros provavelmente não ia sobreviver ao encontro deles. Enquanto isso, Yu-Gi-Oh! Se sente aliviado por se livrar das pragas que invadiram seu território e acredita que elas não vão voltar por um tempo. Ele queria matar cada uma delas ali mesmo, mas decidiu não fazer isso, para não atrair mais atenção. Yu-Gi-Oh! Diz que a investigação deles agora será suspensa por causa do incidente, mas se algum dia eles decidirem voltar novamente, vai ser para dar seus últimos suspiros. Então, ele também promete a si mesmo evoluir para um nível que nenhum humano seja páreo para ele. Do outro lado, Zio King ainda está controlando o corpo de Ling e é vista saindo da vila com a outra equipe da organização. Zio King pergunta a Yu-Gi-Oh! Se ela terá que viver naquele corpo a partir de agora, o que ele responde que sim, animado que isso pode ser uma ótima oportunidade para se infiltrar nos humanos e coletar o máximo de informações possíveis. Enquanto Zoe Ling viaja com os jovens da equipe, eles são encantados pela sua beleza e se apaixonam por ela. De repente, quando Zio King chega ao seu limite, o corpo de Ling volta a dormir, fazendo com que os homens a chamem de Bela Adormecida. Enquanto isso, Zio King está completamente exausto, depois de ter controlado o corpo de Ling por mais de 15 horas seguidas. Para ajudá-la a se recuperar mais rápido, Yuji dá a ela um pouco da sua seiva, esperando que isso também aumente o tempo de seu controle, o que a garota aceita na mesma hora. O resto dos animais feridos de Yu-Gi-Oh! Também aparece, e o Texugo é o que está em pior estado, parecendo até que estava à beira da morte. Por isso, Yu-Gi-Oh! Imagina que dar sua seiva seria demais para ele, e só pioraria a sua condição. Então, usando suas raízes e galhos, ele localiza uma fonte de água e cria um pequeno lago na frente dele. Ele então adiciona sua essência de vida à água do lago, e assim cria uma fonte relaxante para os animais, que brincam na água enquanto se curam no processo. Em outra cena, já na instituição de pesquisa da organização especial, Yang Gao entrega seu relatório para o seu superior. O superior, um homem velho e barbudo, diz que Yang Gao e seu grupo encontraram um inimigo difícil daquela vez. Yang Gao fala que a mudança na encosta da montanha é certa. Ele também fala sobre a presença de um urso feito pela própria névoa. Em sua opinião, a névoa tinha capacidade de afetar a mente e o espírito humano, mas mesmo assim ainda não tinha explicações para isso. O velho ordena que Yang Gao coloque a floresta na área amarela, já que a névoa não é muito perigosa, e também diz para ele ficar de olho em qualquer anomalia na área, e se encontrarem alguma, colocar imediatamente na zona de perigo vermelha. Yang Gao aceita essa tarefa e se prepara para sair, quando seu superior pergunta sobre a garota que ele trouxe, Zoe Ling. Yang Gao responde empolgado que Ling tem um talento elemental de fogo, e revela que ela pode ser a mais forte da sua geração. Estar na área amarela é uma sorte para Yuji, já que mesmo que a nação tenha vigilância sobre o lugar, a área ainda é vista como dispensável e não é dada muita atenção. De volta à floresta, a raposa vermelha e o Texugo estão tendo duelo, enquanto o resto dos animais assiste à luta. Vemos que a raposa é a mais forte e acaba ganhando a disputa. Yuji também está se sentindo aliviado, depois que ninguém mais foi enviado para lá, pensando que seria melhor se eles nunca voltassem. Ele é abordado pela matilha de lobos tempestade, que trouxeram animais vivos para Yuji matar, e assim ganhar mais pontos. Ele está feliz por ter domado tantas feras, graças às vantagens que elas estão lhe dando. Enquanto os monstros comem os animais mortos da caçada, ele verifica que já pode evoluir. Com 172 pontos de evolução, Yuji decide fortalecer metade de seus galhos. E quando ele faz isso, ele descobre que, além de ficar forte, ele também adquiriu novas habilidades, como paralisia e atordoamento. Impaciente para testar seus novos poderes, ele ataca o Texugo do Mel com habilidade, mas o Texugo consegue se levantar bem rápido, o que deixa a árvore irritada, chamando o sistema de golpista e exigindo seus pontos de volta. Enquanto ele está irritado, Zio King ri e diz que os Texugos do Mel
nasciam com habilidades antes veneno, e hoje fica surpreso com a aparição dela, e pergunta o que ela estava fazendo ali. King fala que a organização especial era extremamente entediante, já que ainda não permitem que ela faça muita coisa. E além disso, de acordo com Yangal, ela precisa passar em um teste para, de fato, entrar no Instituto de Pesquisa de Poder Espiritual. E ela diz que, se falhar, terá que voltar, o que deixa o Ju preocupado. E para motivar ela, ele decide suborná-la, dizendo que, se ela passasse, ele lhe daria um pouco da sua seiva. E ela logo fica animada. Com expressão séria, King diz que não vai se permitir falhar e fará o que for necessário se alguém ficar em seu caminho. Quando o dia finalmente chega, Yangal acompanha Zoiling até a área de seu teste. No caminho ele explica os dois motivos para a criação da instituição. O primeiro sendo o estudo do poder espiritual e o segundo, o cultivo de super seres. Quando ele chega ao salão, várias outras pessoas estão lá para fazer o teste. Logo depois, o diretor da organização se dirige à multidão e anuncia que o mundo está mudando drasticamente e que, para manter a humanidade viva, eles terão que se adaptar e evoluir junto com a situação. Ele os encoraja a abrirem uma nova era na humanidade e inicia a primeira parte do teste com o teste de poder sendo o primeiro. Enquanto os estudantes verificam seu nível de poder, os resultados parecem ser mais baixos em comparação com a primeira geração. De repente, uma garota chamada Ling Ling cura a fila e choca o examinador, revelando seu nível de 2.000 pontos, um nível de classe alta aterrorizante. As suas habilidades e aparência rapidamente a tornam assunto da escola, com os outros a elogiando constantemente. E finalmente é a vez de Zoiling, e tanto Yangal quanto o diretor observam intensamente. Quando ela começa o teste, sua força fica evidente, chegando a atingir o nível de 5.000 pontos, um poder diferente de tudo que já se viu antes. Isso fez com que o diretor ficasse sem palavras, enquanto a multidão ia à loucura, mas o teste ainda não terminou, e o número continua a subir, até que finalmente para na faixa dos 6.000, destruindo a máquina do teste no processo, deixando Ling Ling perplexa com o que acabou de presenciar. Mesmo espantado, o examinador conta o processo, e é revelado que a segunda rodada é o teste de aptidão. Além disso, os alunos são separados entre as classes alta e baixa, e em seguida, são enviados para o local do teste por meio de portais. Como Zoiling e Ling Ling são de classe alta, agora elas devem atuar em equipe. Ao entrar no portal, elas se encontram com Yangal, que afirma que o teste seria conseguir tocar nele com as mãos. Enquanto isso, de volta à floresta, Yuju desfruta de um tempo tranquilo na natureza. Mas de repente, ele sente um cheiro estranho, e depois de olhar ao redor, descobre que o texugo do mel acabou de fazer um belo de um cocô, bem debaixo dele. Enquanto Yuju espanca, vemos que Yangal derrota facilmente todos os alunos, e zomba deles por serem fracos. Ele fala que todos serão eliminados do processo se continuarem com esse esforço vergonhoso. Ling Ling e Zoiling são as únicas duas que estão de pé, e continuam enfrentando Yangal, apesar de já estarem exaustas e sem fôlego. Faltando apenas 10 minutos até o final do teste, ele diz para elas trabalharem duro, e talvez isso possa ser capaz de evitar a eliminação delas. Ling Ling já está no seu limite, e não pode fazer muito, mas por outro lado, Zoiling, depois de ouvir que pode ser enviada para casa, se recusa a ser eliminada. E de repente, fica muito mais poderosa. Usando seu talento de fogo, ela corre em direção ao inimigo, que continua confiante, mas fica surpreso por ela conseguir usar as chamas para acelerar seus ataques. Yangal se pergunta o quão bem ela conseguia controlar o fogo, enquanto passa a zombar dela para enfurecê-la. Ling aumenta a sua velocidade de novo, já conseguindo executar técnicas mais avançadas, e corre de novo em direção ao inimigo, que mal consegue evitar a enxurrada de golpes. E justo no momento que ela finalmente encontra uma abertura, Ling Ling interfere na luta, chutando Zoe no processo e a fazendo voar. Ling Ling consegue fazer contato com Yangal, a tempo de avançar para a próxima rodada, mas Yangal corre para verificar o estado de Ling, que está sangrando muito. E logo, Ling Ling começa a ridicularizar Zoe, afirmando que ela não era páreo para ela e que a caipira deveria voltar para as montanhas de onde veio. E lembrando seu juramento de não deixar nada interferir seu plano, Zoe decide lidar com quem interferiu na batalha e corre rapidamente em direção a Ling Ling, agarrando sua cara e esmagando sua cabeça no chão. Incapaz de desviar ou se defender, Ling Ling recebe muito dano. Ela diz para Zoe parar, dizendo que o exame já acabou. Ela também pergunta se por acaso Zoe queria matá-la, o que ela responde que sim. E justo quando ela ataca Ling Ling com um ataque mais forte e com mais sede de sangue, ela é interrompida por Yangal. Ele também acalma Zoe, dizendo que ela passou no teste. E ouvindo isso, Zoe volta ao normal, enquanto Ling Ling fica paralisada e desmaia no chão. Yangal pensa que talvez ele tenha se metido em algo maior do que podia lidar. O diretor estava muito feliz com as habilidades de Zoe e quer que a escola dedique seu tempo para cultivá-la adequadamente. Logo depois de passar no teste, Zhao King, que controla Zoiling remotamente,
fala para Yuji do resultado, deixando ele muito contente com a notícia. Ela revela que agora, na academia, Zoe é considerada uma gênia, que alcançou a classe alta ainda muito jovem. Além disso, Yuji revela que os aldeões também se mudaram para as cidades, abandonando suas enxadas nas montanhas pelo bem do futuro. O tempo voa e o inverno chegou. Apesar do clima, a árvore continua evoluindo ainda mais, fortalecendo seus galhos um por um. Ele fala que a crise não vai parar só por ser inverno, e que em breve o cheiro de morte e sangue vai estar no ar. Enquanto isso, a figura sombria de uma besta poderosa pode ser vista na floresta de Yu-Gi-Oh! E no território noroeste, as organizações especiais finalmente chegaram a uma caverna reveladora. Chegar até essa caverna exigiu muito sacrifício, mas ainda assim, estão felizes por terem conseguido descobrir o poço das pedras espirituais. De repente, as tropas ouvem um barulho bem inquietante e desagradável. Ao olhar para trás, encontram uma centopeia prateada, um forte monstro mutante. A centopeia então ataca as tropas, que correm desesperadamente tentando se defender. Do outro lado, Yuji terminou de aprimorar seus galhos e está feliz que está prestes a alcançar o Rank 2. Além disso, ele declara que, quando se tornar Rank 2, nada, exceto explosivos, poderá derrotá-lo. Mas ele também teoriza que, depois de atingir esse rank, os humanos descobrirão sua existência devido às flutuações causadas pela evolução, o que o faz pela primeira vez temer genuinamente os humanos, já que agora era um não-humano. Então, Zao interrompe seus pensamentos e lhe informa que um grande problema aconteceu. De volta à instituição de pesquisa espiritual, Yanga descobre que todos os membros do Esquadrão Noroeste foram exterminados, já que o poder espiritual que saía das pedras atraiu muitas bestas mutantes para lá. O esquadrão fala que no início tinha apenas uma enorme quantidade de ratos e pássaros mutantes, mas então anunciaram que uma centopeia prateada com um nível espiritual de mais de 120 mil surgiu. Então, para lidar com um inimigo tão forte, forças especiais são enviadas. Mas pelo visto, mesmo para eles, essa luta não será fácil. Enquanto isso, Yuji fica sabendo que os humanos recentemente descobriram uma pedra espiritual. E o que se sabe é que essas pedras espirituais são cheias de energia espiritual dentro dela, o que pode ajudar a melhorar a força do corpo em uma velocidade alta. E depois da descoberta de uma mina delas, todas as instituições estão disputando sua posse, já que, segundo Zaio, essa descoberta permitirá que os humanos acompanhem e talvez até ultrapassem a evolução das bestas em breve. E o Ju fica bastante curioso, afirmando que seu plano de evoluir, além de qualquer humano, talvez já tenha falhado, amaldiçoando a adaptabilidade dos humanos. Além disso, Zaio também informa sobre a aparição de uma centopeia prateada de Rank 2. Ela diz que os soldados enviados para proteção foram todos massacrados, juntamente com metade da equipe especial. Essa declaração deixa Yuji perplexo. Ele se pergunta como essa centopeia conseguiu alcançar um rank tão alto sem que ninguém percebesse. Ele pergunta se os humanos enviaram outra equipe depois disso, mas descobre que, como a organização ainda não havia se preparado para algo assim, eles ainda não mandaram. Ele também pergunta se ele pode vencer a centopeia, mas descobre que enquanto a centopeia tem um nível de 120 mil pontos espirituais, ele tem apenas 16 mil. Pouco depois, Lin retorna, após seu relatório sobre a instituição, e pede para visitar o Noroeste para ver a centopeia, mas seu pedido é recusado. Enquanto isso, Yuji ainda está reunindo pontos para evoluir, e ao acumular a quantidade necessária, ele aprimora todas as raízes de uma só vez, experimentando uma dor intensa, mas mesmo assim, ele continua. Por outro lado, o Texugo é visto ferido e sangrando. Ele estava em uma caçada normal quando pegou algo para comer e se deparou com um grupo de pobres lontras famintas. Ele compartilha sua caça com elas, mesmo fazendo uma cara feia, e logo se tornam amigos. Depois de terminar sua refeição, ele decide voltar e recebe uma noz delas como gratidão. De repente, ele é atacado por um grande monstro parecido com um dinossauro, o que faz o Texugo perder a cabeça. E na tentativa de dar seu primeiro golpe, ele corre para atacar a besta, mas é facilmente derrotado e recebe danos graves. Uma hora, os lobos tempestade encontram seu corpo ferido na neve e decidem levá-lo para Yu-Gi-Oh!, que fala que ele teve muita sorte de ter sobrevivido ao confronto, já que o inimigo era muito mais forte que ele. Yu-Gi-Oh! Alimenta o Texugo com sua seiva e o coloca no lago de cura, e logo depois envia a matilha de lobos tempestade e a raposa vermelha para localizar a besta que feriu seu animal de estimação, fazendo uma expressão aterrorizante e afirmando que esse monstro conseguiu se esconder apesar da sua neblina, então sabe que não vai ser uma luta fácil, classificando essa besta como uma grande ameaça. E também quer lutar contra esse inimigo. E o Gio fica surpreso ao vê-la chegar tão rapidamente. Ela diz a ele que encontrou pedras espirituais e diz que eles podem ser usados para suprimir a presença espiritual, mas também diz que será muito difícil conseguir essas pedras. Ele diz a ela para se acalmar e não se apressar com a mina. De repente ele tem uma epifania, quando se lembra de algo importante.
Ele se lembra do rio subterrâneo, cheio de energia espiritual que ele detectou antes, através das suas raízes. Ela imagina que essa energia pode vir de uma mina de pedra espiritual, onde eles podem ser capazes de recuperar algumas pedras. Isso também faz com que ele pense que seu inimigo de agora deve ter conseguido algumas delas. Então ele ordena a seus animais que apenas localizem o monstro e não enfrentem, pois morreriam se fizessem. Além disso, ele divide os animais de estimação em 3 grupos. A raposa vermelha e os lobos são encarregados de verificar o lugar da batalha. A garça e os falcões são ordenados a verificar o céu. E King é encarregado de encontrar o monstro pelo subterrâneo, perto da provável mina, mas os lembrando de evitar o confronto. Ele os ordena sair, e vão todos cumprir suas metas. Ling encontra o rio e continua subindo até a sua nascente. Ela descobre que a situação é exatamente como o Yu previu. O rio está coberto de pedras espirituais. Ela fica feliz por ter achado elas com facilidade. Então, de repente, ouve um rugido. Esse rugido emana uma energia poderosa, algo que King diz que está em um nível muito mais alto do que o Yu. Ao investigar mais, ela descobre que o monstro em questão é um elefante tartaruga de pedra. Ela pensa na sorte de ter encontrado esse monstro tão cedo, já que se desse mais tempo, ele teria evoluído ainda mais para algo inimaginável. Ao olhar aos arredores, ele encontra uma erva garra de sangue, um companheiro da pedra espiritual, e o tesouro mais rápido para ajudar a evoluir. Sabendo que essas plantas serão muito úteis para o seu mestre, ela decide levar algumas consigo. Mas de repente, enquanto ela está pegando a erva, ela é atacada pela tartaruga elefante. King está perplexa e pergunta como diabos esse monstro pode vê-la, pensando que talvez seja porque já subiu de nível, indo para o rank 1. Ela tenta se defender contra seu oponente poderoso e lança um ataque, mas o monstro responde da mesma forma. Enquanto isso, por causa das suas raízes, Yuji descobre que King encontrou e enfureceu o monstro, e ao verificar a condição do Texugo, ele descobre que ele desapareceu, tendo andado todo o caminho de volta para enfrentar aquele que se barrou com ele. Logo, vemos o Texugo pronto para enfrentar a tartaruga elefante. Em fúria, o Texugo ataca repetidamente seu oponente, de maneira descuidada, sem se importar consigo mesmo. E apesar de receber grandes danos, ele continua se levantando, e King diz que ele vai morrer se continuar assim. Mas o Texugo nunca mais quer ser fraco de novo, e jura derrotar seu inimigo. De repente, uma mudança começa a acontecer no corpo do Texugo. Seu pelo começa a mudar de cor, indicando que ele sofreu uma mutação, e a batalha sangrenta recomeça. O Texugo lança ataques um após o outro, mas seu oponente continua recebendo de frente, se recusando a cair. De repente, o Texugo faz um forte ataque, derrubando seu inimigo no chão através de choque elétrico. Zero King, que está observando a luta, fica espantada ao ver a façanha e começa a anunciar a vitória do Texugo, o que não é verdade, já que a figura sombria da tartaruga gigante se impõe novamente e rapidamente passa a golpear o Texugo do Mel sem parar. Exausto e envergonhado por não ter conseguido se vingar, o Texugo está preparado para dar sua vida em troca de defender sua dignidade. Enquanto trocam os golpes finais da luta, a tartaruga gigante o arremessa para trás, revelando que uma das raízes de Yu chegou a tempo de salvar o Texugo do Mel. Tomado pela raiva ao ver seu animal de estimação naquele estado, Yu se prepara para lutar contra a besta. Ele ordena a King que transmita sua consciência para a raiz, lhe permitindo ver a luta do ponto de vista da raiz. E assim, uma nova batalha começa. Yu verifica a barra de status de seu oponente, enquanto também vê o Texugo do Mel e o elogia, louvando sua determinação e sua recusa em admitir a derrota. Ele diz ao Texugo para descansar e deixar o resto com ele. Depois de colocar o Texugo do lado e cuidar dele com a ajuda da raposa vermelha, ele se prepara para atacar usando a técnica do seu último oponente, a cobra machado. Ele lança um poderoso ataque, causando tanto dano que a tartaruga elefante é arremessada para a superfície e acaba morrendo. O Texugo do Mel corre para testemunhar a morte de seu maior inimigo. Vencendo a batalha em apenas um golpe, Yu rapidamente se acalma e seu humor melhora. Além disso, ele também se lembra de seu objetivo principal, chegar às minas espirituais. Ele ordena a cada um de seus animais para começar a coletar todas as pedras espirituais que conseguir encontrar. Enquanto seus animais cavam as pedras para Yu, a raposa vermelha e o grupo de lobos tempestade, que possuem a maior velocidade, ficam encarregados de arrastar os montes de pedra até Yu. Isso faz com que eles consigam cavar uma grande porção da caverna em apenas meio-dia. E por causa disso, todos conseguiram adquirir uma grande quantidade de pedras espirituais. Depois que todas elas foram reunidas, Yu afirma que essa quantidade deve ser ainda maior do que a absorvida pela centopeia de prata. Agora é hora dele finalmente evoluir e alcançar um rank ainda mais alto. Ele pega um monte de pedras e as absorve, enquanto se pergunta no que ele iria se transformar. Ele começa a brilhar, e pouco depois, Yu evolui. Sua aparência mudou bastante, já que seu corpo cresceu e mudou de cor, enquanto seus olhos se tornaram mais ferozes. Apesar de parecer algo como uma árvore demônio, ele afirma que sua aparência não importa, e logo passa a verificar sua aba de status. Além de todos seus ramos e raízes terem evoluído para o nível 2,
ele também tem várias outras habilidades na manga. Depois da sua batalha com a tartaruga elefante, Yuju absorveu sua habilidade e adquiriu a técnica de controle de terra. Seus olhos se arregalam ao ver a habilidade, e ele fica ansioso para testar o poder dessa técnica. Como um dobrador de terra, ele consegue fazer o solo subir e obedecer o seu comando, resultando em um ataque letal e assustador. Mas ele rapidamente encontra uma falha nessa habilidade, afirmando que o alcance do ataque é de apenas 100 metros. Sabendo que ele se fortalecerá à medida que evoluir, ele se pergunta se poderá se mover depois de um tempo, usando o controle da areia para manipular o chão. Logo, ele se pergunta se ele já tem pontos suficientes para atualizar seu talento de força vital, já que ele não tem o suficiente da última vez. Zayo afirma que seu nível de energia espiritual deve estar acima de 300 mil, falando que até centopeia de prata já não seria um desafio para o seu mestre. Enquanto isso, o Falcão e o Touro retornam da sua busca pela tartaruga, quando Yuju lhes conta que a situação já está resolvida. De repente, uma flor brota misteriosamente do seu tronco, revelando que sua força vital foi aprimorada. Como experimento, ele dá a flor para o Touro comer, que imediatamente evolui para o nível 9 e se transforma em uma versão mais forte de si mesmo. Enquanto Yuju fica encantado com as suas novas habilidades, o Bisão começa a falar com uma voz assustadora, lenta e grave, chamando seu mestre de Árvore Deus. Alegre em descobrir que os monstros despertam sua consciência depois do nível 9, ele se pergunta como a Raposa Vermelha se tornará depois que ela chegar a esse nível, imaginando que depois ela pode se tornar ainda mais forte. Mas primeiro, ele decide expandir sua caverna de pedras espirituais para coletar ainda mais delas. Do outro lado, pouco depois desse episódio, Zeo King retorna ao corpo de Ling, e de volta à academia, ela é vista sempre treinando, e agora está mais forte do que nunca. Seu corpo e mente se fundiram perfeitamente, e os poderes de Ling e King se combinaram. Um dia, seus instrutores a chamam e revelam uma nova forma de vida, uma criatura semelhante ao lobisomem, criada a partir da fusão de genes de lobo e humano. O instrutor revela que criou essa fusão de DNA após inúmeras experiências fracassadas. Além disso, ele fala que todos os humanos experimentados vieram voluntariamente, como forma de ajudar a humanidade a sobreviver nessas circunstâncias difíceis, insistindo que o sacrifício é necessário para que os humanos permaneçam no topo da cadeia alimentar. Ele fala como suas experiências ainda não estão completas, afirmando que ainda precisam de um ser com imensa habilidade de cura e regeneração. Zoeling percebe que o Ju se encaixa perfeitamente na descrição do monstro que o cientista procurava. Ao perceber isso, ela faz uma cara feia, enquanto o cientista continua a falar que os humanos não podem e não perderão nessa nova era da energia espiritual. De volta à floresta, um grupo de humanos, composto tanto por humanos normais como super-humanos, ficam encarregados de recuperar algumas ervas e outros itens da montanha. Eles aceitam a tarefa sem saber o que podia residir nas florestas. Ao entrarem e começarem a procurar, eles logo encontram um tigre branco, cuja aparência deixa todos paralisados de medo. Os homens até tentam lutar contra a besta, mas logo começam a cair como moscas. E com apenas 3 pessoas restantes, uma garota super-humana, chamada Kaya King, é instruída a fugir e escapar, já que pelo menos uma pessoa deve sobreviver e contar o que aconteceu. Mas ela nem tem a chance de fazer isso, já que o tigre branco rapidamente acaba com todos, deixando Kaya King sozinha para se defender. Ela se pergunta se realmente enfrentará o mesmo destino que os outros, e enquanto todos esses pensamentos correm na sua cabeça, de repente, as raízes de Yuju intervêm e acabam salvando Kaya. Sendo extremamente forte, a raiz facilmente consegue ferir e capturar o tigre. Enquanto Kaya está deitado no chão, quase perdendo a consciência, ela se pergunta o que exatamente a salvou. Yuju então transporta todos os membros do grupo que ainda estavam vivos, juntamente com o tigre branco, para onde ele está. Lá, o tigre branco, apesar de agir com ferocidade e arrogância até poucos minutos antes, agora está agindo de forma tímida e envergonhada, cercado pelos animais de Yuju. Então, Yuju mostra que ganhou uma nova habilidade depois de evoluir, revelando que sua seiva, agora, pode tornar monstros e bestas mais afetuosos com ele. Assim, ele decide testar isso no tigre branco, que imediatamente muda sua atitude e começa a lamber o tronco de Yuju. Ao ver os resultados instantâneos, ele se pergunta o que acontecerá se alimentar a garota que ele resgatou com a seiva. Quando ele se aproxima para alimentá-la, ela acorda pensando que Yuju vai se aproveitar dela, e começa a gritar, mas suas expectativas não são correspondidas. Depois de alimentá-la com a seiva, ele pede para que ela fique com ele e treine seus animais de estimação. No início, Kaetin se recusa a ficar com a árvore demônio, mas então a seiva começa a fazer efeito, e ela concorda imediatamente. Então, Yuju pergunta qual é o talento dela, e ela responde que é a intuição feminina, o que faz Yuju rir da habilidade, e decide ver até onde vai o efeito de persuasão da seiva. Ele ordena a Kaya que o elogie, e ela faz. Depois ele tenta a sorte, pedindo para ela se despir. Ao ver isso,
A garota rapidamente fica envergonhada e se recusa a fazer isso, alegando que não queria. Desanimado com o não, Yujiro continua e alimenta os outros 2 humanos que ele salvou com a sua seiva, revelando que ele pretende que eles ensinem a raposa e o boi selvagem sobre o conhecimento humano. Ele diz que queria contar com Zero King para isso, mas ela está muito ocupada. Então esses pequenos humanos agora têm a tarefa de nutrir e ensinar os seus estimados animais. Usando seus ramos, Yujiro é capaz de criar alojamentos para seus servos recém-adquiridos, o que é aceitável, já que eles concordam em ficar próximo a Yujiro. Agora que está perto de poder se mover livremente, é hora de Yujiro finalmente ascender como um deus. Mas graças ao cenário atual, ele afirma que qualquer coisa pode acontecer, e dessa forma, ele precisa estar preparado para todas as situações. Depois de colocar os humanos em seus quartos, ele começa a verificar sua aba de status mais uma vez. Ele aprende que as criaturas iniciais lhe darão 10 pontos por cada nível. Já as criaturas de rank maior lhe darão pontos de evolução proporcionais a partir da sua energia espiritual. Depois de derrotar a tartaruga gigante, ele conseguiu reunir 13.432 pontos de evolução, e com esses pontos, decide subir o nível de seu controle da areia. Ele também aprende que agora que transcendeu para o nível 2, todos os aprimoramentos e fortalecimentos exigirão muito mais pontos. Depois de chorar um pouco por tudo ter ficado caro de repente, ele aceita a transação e sobe o controle da areia para o nível 2. Enquanto isso, em outro continente, um enorme tsunami atinge a cidade movimentada, causando enormes estragos. Além disso, dentro do tsunami, há várias bestas mutantes. Fora isso, outras 2 bestas evoluídas também são vistas 5 horas após essa aparição ao longo da costa de outro país. Vemos então uma assembleia de políticos alarmados, já que eles também foram atingidos por bestas marinhas. O assistente do primeiro-ministro revela que essa besta, uma enguia com marcas douradas, é de rank 3, e seu nível de poder é estimado em cerca de 250 mil. Mas felizmente, eles foram capazes de afastá-la após lançarem 3 fortes bombas contra a criatura. Mas apesar dos esforços, não tem uma confirmação se a besta ainda está viva. Os oceanos desse mundo agora se tornaram mais perigosos do que nunca. De volta ao território da nossa amigável Árvore Demônio, os humanos que Yujiro capturou agora estão trabalhando de acordo com a sua vontade e estão lentamente se ajustando ao ambiente. Kaya King é encarregado de ensinar conhecimento humano às bestas, enquanto Tom e Feng, ambos super seres, são encarregados de serem treinador e chefe das feras. 3 dias se passaram desde quando eles se encontraram aqui, e para evitar de serem mortos pelas mãos de Yujiro, eles devem continuar fazendo as atividades que lhe foram atribuídas. Enquanto almoçam, eles discutem como nunca pensaram que uma árvore com sabedoria poderia existir no mundo. Eles afirmam também que, se o exército soubesse da presença de Yujiro, usariam todo o seu poder para tentar eliminá-lo. Enquanto isso, Zoilin, depois de seu treinamento, voltou para uma visita a Yujiro. Ela pergunta por que ele manteve os humanos por perto, e ele responde que o conhecimento deles era muito importante para ele. Ela também informa para ele sobre o recente aparecimento da enguia de rank 3, e acrescenta que a enguia foi atacada por 3 bombas, mas apenas uma a atingiu, enquanto as outras foram desviadas. Yuji está perplexo e quer aprender mais. Então King explica que a besta usou sua pressão sonora para manipular e mudar a trajetória das bombas, e depois de ser atingida pela arma, a enguia decidiu voltar para o fundo do mar. Testemunhando o lado assustador dos humanos, ele percebe que, ao contrário da enguia, ele não tem para onde escapar. Assim, ele decide encontrar companheiros ainda mais fortes para ajudá-lo nos seus futuros objetivos. Além disso, ele também quer construir um império subterrâneo, e para isso, tratou de capturar e domar um javali selvagem. Ele também ajuda a evoluir um jacaré, o transformando em um imperador jacaré ancião. Sendo incrivelmente forte, o imperador jacaré decide saber a hierarquia entre ele e a raposa vermelha, provocando ela para uma luta. Como resultado, uma batalha feroz começa. A raposa vermelha, próxima a chegar ao nível 9, e o imperador jacaré ancião, no mesmo nível que a raposa, se enfrentam e começam a atacar, sem perder tempo hesitando. Todos os outros animais de estimação, incluindo os humanos, assistem essa batalha do lado de fora e tentam prever e antecipar o resultado. O jacaré usa uma técnica de lâmina de ar e lança uma rajada afiada de vento como ataque, mas a raposa vermelha não se abala e se esquiva de todos os ataques, tentando se aproximar de seu oponente, mas logo acaba ficando perto demais, permitindo que seu adversário morda sua pata e pare sua investida. Além disso, ele é lançado ao ar depois de uma jogada de corpo, e Tom protege os outros humanos. Não deixando aquela oportunidade escapar, o imperador jacaré se apressa, abrindo sua boca de novo para morder a raposa e dilacerar o seu corpo. Mas a raposa vermelha também não desiste da luta, e usa sua técnica respiração de fogo para evitar o ataque.
Depois desse encontro de forças, os dois lutadores reconhecem a força um do outro, enquanto a batalha é interrompida. Testemunhar a batalha faz Tung perceber algo crucial, e ele fica perdido em seus pensamentos. No dia seguinte, enquanto caçava junto da raposa, ele decide ter uma conversa com Yu-Gi-Oh! Quando Tung se aproxima, ele revela o motivo por trás de sua visita. Ele fala que quer receber a nutrição de Yu-Gi-Oh!, a sua seiva divina, afirmando que esse mundo era a sobrevivência do mais forte. Ele é apenas um fraco, sem talentos e habilidades. Então, ele espera que a árvore divina possa ajudá-lo a se tornar mais forte. Mas seu pedido é imediatamente recusado por Yu-Gi-Oh!, que faz uma expressão furiosa e assustadora, já que ele não confiará em alguém que traiu a sua própria espécie. Então ele ordena que Tung volte às suas funções, e depois de se desculpar por desperdiçar o tempo de Yu-Gi-Oh!, ele sai imediatamente. Depois que ele sai, Zhao King se pergunta por que seu mestre negou o pedido da sua seiva. Ele explica que é gentil o suficiente para deixá-lo viver nesse ambiente puro, e revela que apenas vivendo aqui, os humanos acumularão boa e pura energia espiritual, o que já resultou neles se tornando significativamente mais fortes e aumentando muito seus níveis. King fala que essa será uma boa notícia, já que os humanos serão úteis para eles nos próximos dias. Mas Yu-Gi-Oh! Também acrescenta que os humanos são seres egoístas e que eles traem regularmente um ao outro para o seu próprio benefício. Para se proteger de qualquer chance de traição, ele precisa observar seus servos um pouco mais. À medida que a conversa dele chega ao fim, ele afirma que a floresta agora entrou numa fase tranquila, e a única coisa que eles precisam se preocupar é em continuarem discretos, para não atrair a atenção indesejada. Zhao King também revela que a centopeia de prata foi capturada pelos humanos, e agora estão usando a besta para um experimento. Ela também afirma que estava pensando em absorver a alma da centopeia, o que permitirá que ela ascenda ao rank 1. E hoje é alerta, dizendo que essas situações não são brincadeira, e que há uma boa chance que a sua alma seja absorvida, mas King está confiante em suas habilidades, e deixa isso claro. Assim, ele concorda com seu plano, pensando em todo o progresso que ela teve depois de ficar junto dos humanos, tanto que já está sendo capaz de pensar em problemas e nas suas soluções por conta própria. De repente, eles ouvem agitação nas proximidades. Ao investigarem, descobrem que é uma luta entre o Imperador Jacaré e o Texugo, que é orgulhoso e afirma ser o mais forte, mesmo quando não é. Yu-Gi-Oh! Percebe que seus animais de estimação estão ficando mais fortes. Então, ele decide chamá-los e revela que vai permitir que alguns deles saiam para que possam evoluir por conta própria, escolhendo a Raposa Vermelha, o Bisão e o Imperador Jacaré para sair, decidindo não incluir o Tigre Branco, porque ele era muito estúpido. A Raposa Vermelha é proclamada a chefe e a fera mais forte, nomeada de 9 caudas a partir de agora. O segundo e o terceiro lugar pertence ao Touro, agora chamado de Bisão Demônio, e o quarto lugar fica empatado entre o Tigre Branco e o Imperador Jacaré, colocados nessa posição por suas entradas recentes. Yuji disse que eles obedecerão a ele como as 9 grandes feras demoníacas, e os orienta a vagar livremente, com exceção das cidades humanas. Do outro lado, King, no corpo de Ling, se aproxima da centopeia de prata, que apesar de ter tido a sua cabeça separada do corpo, ainda está viva. Ele deveria se tornar a nova fonte de poder de Ling, e assim, a fusão de almas começa.